Fala, galera! É! Hoje o negócio tá forte aqui, hein? O Eu tenho bagulho vai ser certeza louco, que Deus mas tem Deus algo vai na frente. poderoso para fazer. É Estamos isso. com uma convidada, ouro Isso. da casa. Ela é ouro, hein? Misericórdia, é ouro. É ouro, que É bagulho ouro da louco. casa. Deixa eu te falar. Glória a Deus. Olha, Deus vai fazer grandes Deus vai coisas. fazer A gente grandes tem já coisas. experimentado nesse pequeno tempo, né? Desde o processo de Sim, aquecimento com essa nossa convidada, que está fica sendo até assim. algo surreal, né? É. Eu ouso dizer, a Mariana até falou assim, pelo amor de Deus, me discipula, eu preciso de você. Ela nunca vai esquecer isso. A Sempre gente que você queria falou pra ela. infiltrados, tinham infiltrados aqui querendo assistir Super. essa gravação. É A gente porque. espera tudo, espera no É, dia que sair. Mas Mari, conta aí, quem é essa nossa convidada? Galera, a gente tá com uma convidada assim muito especial aqui da casa. É alguém muito especial pra nós. Eu vou repetir de novo, ela vai ouvir isso quantas vezes for necessário, que ela é uma referência pra essa casa, é uma referência pra nós mulheres e é muito lindo ver o que o Senhor tá fazendo na sua vida e vai fazer, que aqui é uma parte, talvez um começo, não sei, mas ele sabe o que ele está fazendo. Vai ser incrível e eu vou puxar saco pra ela, gente, porque eu vou falar de novo, ela tem o nome mais lindo do mundo, né, gente? Eu tenho a honra de receber na mesa minha xará, Mariana. Uhul! Ê! Maravilhosa! Muito obrigada. Vocês são muito bondosos dos elogios. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas pela presença dele aqui. Glória a Eu queria Deus. começar agradecendo ao Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas, é aquele que nos molda, que nos modifica. Agradecer aos pastores, agradecer essa casa, agradecer a minha família, Glória a Deus. que é a minha base, que é aquele que me impulsiona, né? Que é uma escola para mim mesmo. Uhum. E agradecer a Amém. vocês pelas boas palavras. Eu sei que é a bondade de Deus Glória a Deus. na minha vida. Glória a Deus. E esse é o maior sinal da bondade de Deus, de tê-la também aqui conosco, É. porque esse é um presente incrível que a gente poderia receber, que a gente ouve você, né, ministrar a nossa casa e como a gente sai edificado, como eu Sim. saio edificado, eu sou muito ministrado por Deus quando Ai, você sim. pega aquele microfone, né, e dá lugar ao Senhor, ao Espírito Santo e a gente vivencia e E é sente isso lindo, né? todos os A gente dias. vê verdade, né? É A gente lindo, é lindo, é lindo mesmo. vê Então, entrega. obrigado, Mari, por ter Obrigada. topado estar aqui. Mas a gente conhece você, né? A gente tá aqui Exato. tendo esse convívio. Mas para as pessoas que não conhecem, quem é a Mari? Né? Quem Deus disse que a Mari é? Amém. Olha, quando eu ouço essa pergunta, eu lembro de Davi. Quando ele chega para Deus e fala assim: quem é a minha casa e quem é a minha família? Para que o Senhor deposite em mim a sua graça, a sua misericórdia, o seu espírito mesmo. Uhum. Meu Deus. Então, eu sou uma pessoa cheia de falhas, um vaso de barro, que às vezes é quebrado, muitas vezes é quebrado, é reconstruído, mas eu vejo o Espírito Santo na minha vida, em todas as coisas. Sou muito grata a Ele por tudo mesmo. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu creio que Ele vai me levar a outros lugares, não por mim, mas por Ele. Glória a Deus. A Mariana é isso. Ah, É a Meu bondade Deus. de Deus todinha, todinha mesmo. Porque às vezes até quando vocês me elogiam, eu falo bem assim, meu Deus, eles estão falando da Mariana no espírito. A glória a Mariana na Deus. carne ainda tá correndo atrás, Todos né? nós, né, É. Mari, estamos nesse processo de graça em graça, de glória em glória, até a estrutura do varão Isso perfeito, mesmo. né? A gente está nesse processo e a gente vai vivenciando isso, né? E o mais legal, né, o mais poderoso é a gente ser transparente, Uhum. né, ser de verdade diante do Isso. Senhor, diante da nossa comunidade, diante das pessoas. E aí, assim, quando a gente estava aqui dizendo, né, quando a gente te vê ministrando, né, a gente vê essa verdade, né, essa Uhum. transparência. Como é esse seu preparo, né, para ser uma ministra, né? A gente tem aqui algumas ministras, né, 3 ministras, né, que são mulheres, mas como é esse seu preparo para você É. ir ministrar, né, vir ministrar na nossa igreja? Como que funciona isso? Olha, desde cedo a minha mãe me ensinou sobre cargo e ofício. Porque o cargo, por exemplo, existem pregadores e eu olho e falo, nossa, como ele fala bem, como a oratória dele é ótima. Ele não tem vergonha, ele flui, ele anda para um lado e para o outro.
E isso pode ser só um cargo. Uhum. E o ofício já é uma coisa que você entendeu, é uma coisa oficial. E eu sempre gostei da palavra, eu sempre fui aquela adolescente que gostava da hora da palavra e não ia, né? Porque pelo menos Uhum. no meu tempo, quando chegava no louvor, toda a igreja ficava e na hora da ministração, os jovens iam lá para fora para Nossa. conversar. E eu não, eu sempre gostei da palavra, eu sempre queria saber se eu não ia no culto, eu perguntava, mas quem pregou? Onde foi que pregou? E eu tive esse interesse na minha juventude, eu era da Assembleia, então quando tinha oportunidade eu ia lá e lia um versículo Eita, glória, da Bíblia. Assembleia, hashtag Então, Assembleia, tamo aí. sempre eu tive esse interesse pela palavra. Minha mãe incentivou muito com livros, com a leitura da Bíblia. Eu tenho até hoje a Bíblia que minha mãe me deu quando eu tinha 10 anos de idade. Sim. Isso faz muito tempo. Então eu sempre tive esse interesse, mas num momento da minha vida eu queria estar no altar, eu queria estar lá. E foi o momento que Deus me escondeu. Uau. Porque quando você quer aparecer, Deus te esconde. É. E quando você quer esconder, Ele te mostra. É. Exato. Então, durante a minha vida, eu me interessei, eu sempre ouvi muitas ministrações, sempre li muito a Bíblia. E enquanto eu queria, Deus me escondeu. A partir do momento que eu entendi que eu sou uma pregadora, não quando eu estou no altar só, mas que eu sou uma pregadora que eu tenho que, todos nós, né? Ele deu uma É. ordenança para nós, ide por todo mundo e Aleluias. pregai o evangelho. Uhum. E tem Deus. Isaías fala também quão formosos são os pés que levam as boas Aleluias. novas do evangelho. Então, assim, eu prego na minha drogaria, eu prego para quem, se a pessoa me der alguma entrada para eu falar de Deus, se ela falar Deus, para mim já é uma entrada para que eu fale do Uhum. reino, para que eu fale da palavra do Senhor. Amém. Então, Jesus mesmo, ele fazia os milagres não pelos milagres, só pela compaixão dele, mas ele fazia para ter um crédito, para ter uma abertura para falar do reino. Aleluias. Toda vez que ele fazia um milagre que a multidão vinha, eles poderiam vir atrás do milagre, mas Jesus falava do reino de Deus. Amém. Então, quando eu tive esse entendimento de que eu pregaria no balcão da minha farmácia, num ônibus, num qualquer lugar, aí sim, eu entendi que era o meu ofício. Então, eu passei a ser oficial. Glória a Deus. Uau. E Maria, é muito legal ouvir isso, mas eu fico pensando, tipo, como foi esse processo, assim, de entender de ser oficial, sabe? Porque às vezes a gente ainda tem essa insegurança, eu falo até por mim. Então, na minha realidade hoje, às vezes é difícil de pegar e tô num ônibus e eu tenho uma pessoa do meu lado que fala, ai, tá calor, né? Tá calor. E, sei lá, e falar alguma coisa. Então, como foi pra você? Talvez eu acho que entender isso e também conseguir quebrar essa barreira de insegurança e medo e começar a falar mesmo. Então, quando você vai se alimentando da palavra, o Espírito Santo é aquele que tira todo medo. Ele tira Aleluias. todo medo, ele vem, ele te impulsiona. E quando esse copo mesmo, ele tá cheio de água. Se você esbarrar nele, não tem como ele derramar café. Ele Uhum. vai derramar água. É. Então é um processo de você ir se enchendo, e se enchendo, e se enchendo. E quando a pessoa esbarrar em você, não vai ter outra coisa. Uhum. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, né? Aham. E eu não converso assim, eu não sou uma pessoa assim extrovertida. Eu sou Uhum. tímida, mas para mim o melhor assunto é Deus. Glória a Eu não Deus. tenho outro assunto. Para mim Uhum. meu assunto favorito é esse. Então é aos poucos, a pessoa fala de alguma vez de Deus, vai ter vezes que a pessoa também não vai aceitar o que Uhum. você fala, vai contrariar totalmente, mas é a leitura da palavra e a oração mesmo, e falando Glória a Uhum. Deus. no escondido, e depois, uma hora, a sua lâmpada acende e Deus se levanta, né? Para a glória Aleluias. dele, sempre. Aleluias. Uhum. A Mari trouxe aqui, né, que você tem se levantado, né, dentro da nossa comunidade, né, dentro do reino de Deus, dentro do propósito, como uma mulher de referência, Sim. né? E hoje a gente vê muitas pessoas falando, né, sobre esse lugar, né, do feminino, né? Como você enxerga, né, o lugar da mulher, né, e a mulher dentro do reino de Deus, né, dentro desse lugar? Porque hoje tem até doutrinas que proíbem mulheres, por Uhum. exemplo, de pregar, né, de estar em cima do altar. Então, como a gente Ou que não enxerga reconhece como pastor, ou às que não vezes, né? reconhece, exato. Como você percebe este movimento, né, de mulheres, né, dentro do reino de Deus? Então, Deus chamou a mulher para edificar. Ele deu essa função para gente. Ele deu esse poder para gente de edificar. Para o homem, ele deu o governo.
e para a mulher ele deu o poder. E o desafio de toda mulher é submeter esse poder ao governo do homem. Uhum. Então, quando você fala assim, as mulheres, muitas igrejas são proibidas de pregar. Mas se a gente for ver, quem, pela palavra de Deus mesmo, em Lucas, vai dizer que quem começou a pregar foram as mulheres. Uou. Porque Sim. Jesus morreu, quem estava com ele eram as mulheres. É. As mulheres ajudavam e auxiliavam financeiramente no ministério de Uhum. Jesus. Ele tinha como se valer de qualquer outro recurso, porque ele é o rei da glória, para gerir. Não, mas ele decidiu depender, entre aspas, né, de mulheres. Uhum. Quando ele morreu, quem estava com ele? As mulheres. Quando ele ressuscitou, foram as mulheres que foram ao túmulo. O anjo falou, mandou a mensagem para as mulheres. Uhum. Então, na verdade, as mulheres pregaram aos discípulos. É. Olha, o nosso rei ressuscitou, ele É. ressuscitou. Aleluia. Então, Sim. como vai falar que as mulheres não podem pregar? Se Jesus, Uhum. ele desenhou toda a história. Então, ele decidiu que as mulheres dessem as boas novas. Aleluia. Então, quando a gente vê elas pregando no altar, é mais o quê? Um resultado da casa edificada. É. Porque a mulher que vai edificar uma criança, edificar é o quê? Dar uma boa educação, é construir. Uhum. Então, como vai falar? Paulo fala numa determinada circunstância que as mulheres ficassem caladas, mas no sentido do quê? Porque naquela época os profetas falavam e depois eles iam pesar os espíritos, né? Não é pesar a palavra, é provar os espíritos e discutir sobre aquela profecia, se estava certo, se estava. Uhum. Ele falou para as mulheres não falarem nesse momento. Mas Uhum. Paulo mesmo fala que viu as filhas de Filipe profetizando. Então, como ele vai falar que não pode, sendo que ele acabou de falar que estava É. profetizando e agora não pode? Sim. Entendeu? Então, sempre a mulher vai estar debaixo do governo do homem, porque foi isso que Deus decidiu. Uhum. Porque elas têm o poder, mas poder não é nada sem controle, só vai dar Yes. ruim. Uhum. Entendeu? Sim. E a gente tem que ser como o nosso mestre Jesus. Meu E Deus. Jesus era muito humilde. E o que é humildade? Humildade é eu te servir com o melhor que eu tenho. Ó. Isso é humildade. Uhum. E às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu não tenho nada. Tem sim. Você pode ver um empregado e um patrão. Tem um dia que, por exemplo, todos faltam e só tem você. E ali você tem o poder de decidir se você vai servir ou não. É. Uau. É. Que legal. Mari, uma coisa que eu tava conversando até com o Gu, que eu fico pensando aqui, ainda tem muitas mulheres que não entenderam esse lugar, né? É legal que o que você trouxe agora é isso, que a gente tá nesse lugar para edificar, mas como que a gente pega essas mulheres que talvez ainda não entenderam, que não compreenderam e primeiramente mostrar isso para elas, né? Porque hoje a gente já tá numa posição, né, pela graça de Deus, que a gente entende isso. Graças a Deus, você entendeu o seu lugar, eu entendo que Deus também tem esse lugar para mim, que ele tem um chamado, um propósito, mas às vezes existe uma multidão de mulheres que ainda estão presas nisso, de tipo, não, quem vai lá e vai fazer é o homem. Então eu vou ser aquela que vai cuidar de tudo e impulsionar para que a pessoa, o meu marido, o meu parceiro, vá lá e viva. Então, como que a gente pega essas mulheres e fala assim, vai, é sua vez, é o seu lugar, é sua hora, você também tem essa função, você também tem de Deus algo para sua vida para viver. Essa é uma. Para impulsionar as mulheres, é restaurando a identidade. É a identidade. Você vê no jardim, Eva foi enganada pela serpente, porque a serpente falou bem assim: se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Uhum. Só que antes, a palavra de Deus fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Uhum. Então a serpente, ela enganou Eva, só que Eva já era a imagem e a semelhança de Deus. Uhum. Ela já era como Deus. Então eu vejo hoje que muitas mulheres querem ser empoderadas, querem ser, só que elas já são. Deus já deu o poder pra gente. Deus já deu o poder pra gente. Uhum. Não é pra gente se engrandecer, não, é pra gente servir. Deus deu o poder pra gente servir. E eu vejo muitas mulheres que elas não têm a identidade firmada em Deus. Você tem que saber quem você é em Deus. Uhum. E quem eu sou em Deus? Eu sou filha. Aleluia. E filho não precisa fazer nada. Não que você não vá fazer, mas filho não precisa fazer nada. Uhum. Ao mesmo tempo que eu sei que o filho não precisa fazer nada, se eu estiver na minha casa e precisar de uma ajuda, eu vou chamar a minha filha.
Uhum. Entendeu? Então, assim, quando elas encontrarem esse lugar em Deus, de que são filhas, de que são amadas, de que não necessitam fazer nada para uma aprovação, Jesus mesmo, quando ele foi batizado, ele não tinha feito nada. E Jesus falou: Você é meu filho amado. É. Quando elas compreenderem esse lugar de amor, meu É. Pai, que Deus ele quer nos moldar, ele quer nos aperfeiçoar para um propósito. Uhum. Aí você já não depende mais da opinião dos outros para te afirmar. Você sabe quem o seu pai fala que você é. E nós somos a mulher de Provérbios. Uma vez até eu estava falando com uma amiga minha, eu falei assim, não, mas é impossível essa mulher não existe. E o Espírito Santo, ele falou dentro de mim, essa mulher está dentro de você. Uou. Só que como um celular mais antigo, né, daqueles que tinha 2 chips, Uhum. quando a gente aceitou Jesus e aceitou viver como a palavra de Deus diz, aquele chip foi plugado. Só que você ainda precisa fazer o download. Então é isso que a gente faz. Uhum. A gente já recebeu que nós somos filhas, nós somos herdeiras de Deus e do reino dele. Então, nós temos que nos alimentar dessas verdades, porque tem muita coisa que a gente sabe aqui, Uhum. mas aqui a gente não sabe ainda. É. É. Entendeu? Então, porque o herdeiro, o filho, ele é herdeiro, o escravo não é. Uhum. Então eu vejo que muitas mulheres ainda têm mente de escrava, querendo lutar Meu para Deus. conquistar algo que já foi conquistado, que já está Uhum. disponível Meu a Deus. nós. Paulo vai dizer que todas as coisas já foram conquistadas por Jesus. E elas estão num lugar, que é nas regiões celestiais. Então nós precisamos, primeiro, saber que somos filhas e herdeiras, que existe uma herança para que a gente vá alcançar. Uhum. Aleluia. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, todo mundo saiu. Ali todo mundo estava salvo. Mas para entrar em Canaã, quantos entraram? Milhões saíram do Egito, com uma É. mentalidade escrava. Quantos entraram? 2 entraram. Uhum. 2 entraram no reino. Daqueles que vieram do Egito, né? Dos que vieram ao Egito, apenas Meu Deus. 2. Então é uma mudança de mentalidade. A primeira coisa que a mulher tem que saber, que ela é filha, que Uhum. ela é amada. Ai, mas estou passando por dificuldade. Deus é contigo, ele é Deus Emanuel, Deus Aleluia. conosco. Você vai vencer. Que a palavra de Deus diz a Josué: seja forte e corajoso, o Senhor é contigo. Tá cansada? Descansa. Uhum. Levanta. Errou? A palavra de Deus diz que 7 vezes ele levantará o justo. Aleluia. Levanta, não fica na culpa, porque a culpa não vem de Deus. Deus não trabalha nem com a culpa e nem com remorso. É. Ele trabalha com arrependimento. Aleluia. Com arrependimento. Quantas vezes eu falo, Malu, a minha filha, B, que é o meu sobrinho que eu Ah. cuido, Deus não tá na gritaria. E daqui a 5 minutos eu tô gritando. E ela, mãe, Jesus grita. Eu falo, não, Jesus não grita, Lu. E aí eu me ajoelho, eu não deixo a culpa me pegar. Eu me ajoelho, falo, vamos orar que eu vou pedir perdão pra Jesus e pra vocês. Porque Jesus não tá. Ah. Então, quando você diz a mulher que ocupa o lugar, existe um lugar pra mim, existe um lugar pro meu marido. Quando eu não ocupo o meu lugar, quem ocupa ele é o diabo. Meu Deus. É. Porque o diabo ele trabalha com espaços vazios. É. Por isso que a palavra vai dizer, não deis lugar ao diabo. Uhum. Então, quando eu saio da minha cadeira, muitas vezes para sentar na cadeira do meu marido, para usurpar uma autoridade dele, o diabo senta nela. É. E aí, para eu voltar, é mais difícil. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, para eu me manter no meu lugar, eu preciso morrer. É. Porque esqueci onde está a passagem, mas vai dizer que a mulher calada, com o seu procedimento, ela ganha o marido. Ah. E a nossa justiça própria é o que fede para Deus. Então, muitas vezes eu tô vendo uma coisa, eu quero falar, e isso é o quê? Isso é uma falta de fé, porque eu tô acreditando que o meu falar Uhum. vai produzir mais efeito do que a palavra de Deus, que fala que eu calada ganho o marido. Meu Deus. É um ato de sabedoria, né? É. Um ato E a sabedoria Deus dá sem medida, aquele que Isso. pede. Porque a gente vê Salomão, quando Deus fala assim, o que você quer? E ele pede sabedoria. Por quê? Por que aquele menino pede sabedoria? Quantas crianças hoje a gente vai perguntar, se você pudesse pedir alguma coisa, o que você pediria? A criança vai falar sabedoria. É. Por quê?
Por que que ele falou isso? Porque o pai dele, Davi, sabia que a sabedoria era a melhor de todas as coisas. É, Uhum. super. Glória a Ele Deus. era super pequeno, né? E ele, né, faz esse pedido. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque hoje a gente pergunta pra uma criança, quer um PlayStation, É, iPhone. um iPhone, isso. né? E ele ali pedindo sabedoria, né? Então a gente percebe como as coisas nos tempos vão se transformando e se mudando, né? E a gente está vivendo essa transformação, né? De mundo, né? De igreja também. A igreja também está em movimento. Nós estamos em movimento, né? E aí quando a gente vê esse processo de identificação da mulher, né? Desse lugar do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, do papel que ela ocupa, do lugar que ela ocupa, e se ela não ocupa esse lugar, né? Ele é ocupado por outro lugar, pelo diabo, né? Na verdade. Então eu fico pensando aí agora no meu lugar enquanto homem, né, futuro pai de família, futuro sacerdote do lar, futuro pai, futuro esposo, como eu impulsiono essas mulheres a reconhecerem, como eu ajudo, contribuo no meu papel, no meu lugar, né, enquanto homem, essa mulher, ela está nessa consciência dessa identidade, ela está ocupando o lugar dela, sem eu ter que sair do meu lugar também para colocar ela no lugar, né? Então eu queria, se possível, né, eu no meu lugar aqui, na minha humildade, saber como eu posso, quanto homem, e todos os homens que estão nos ouvindo, né, como eles também ocupam o lugar de impulsionar essa mulher, qual que é esse papel, né, deste homem impulsionador? Eu acredito que hoje em dia o inimigo ele tem ceifado muitos casamentos por conta da concorrência. Hum. Uhum, O marido e a mulher, ao invés de entenderem que estão no mesmo lado, eles competem entre si. uhum, Então, eu acredito que a primeira coisa é você entender e a sua esposa entender que vocês estão do mesmo lado. Uhum. Então, casou, uma dica. Pega a sua mulher, fica do lado, passa uma risca no chão e fala: olha, daquele lado é o diabo, desse lado somos nós dois. uhum. Então, quando você vê que um tá mais assim, você se acalme. Porque, como diz a palavra, o fruto do espírito é para o outro, É. não é para você. Uhum. E, além disso, a gente vê na palavra que Deus, ele matou Adão e da costela de Adão ele fez Eva. Uhum, Então, na verdade, a mulher que você vai ter é o quanto que Deus tem de você. uhum. Porque nós somos barro, nós somos trabalhados. O quanto você deixar Deus trabalhar em você, o quanto você morrer, é o que vai transformar a sua mulher e impulsionar ela. Porque a palavra de Deus diz: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Uhum. Mas se ele morrer, ele dá fruto. É, glória a Deus. Então, às vezes a gente fala assim: ai, o homem ele tá para governar. Mas governar não é mandar. É, Governar é ouvir. Você tem a última palavra, mas isso coloca um peso, Uhum. né? Que se você não colocar através do Espírito Santo para te ajudar, é, nós vamos errar, nós precisamos ser guiados por ele. é. Então, você pode conversar, vai conversar com a sua esposa, vai ter concordância, porque a lei da concordância É. é algo poderoso. Então, estar em concordância. Eu, com meu esposo, graças a Deus, a gente tem experimentado várias coisas por conta da concordância. Glória a Deus. Porque nem sempre a gente tá de acordo, mas no fim a gente concorda. Uhum. Ah, ele quer fazer alguma coisa e fala assim: ah, eu acho melhor não. Ele fala: não, mas eu acho assim, então, mas eu acho melhor não. Se você quiser ir, amém, mas eu acho melhor não. Uhum. E aí ele retorna, do mesmo jeito que ele fala pra mim: vamos, não, acho que a gente tem que ir. Eu falo bem assim: ai meu Deus, e agora? Será que eu tô com medo ou será que é pra ir? A gente ora e Deus sempre manifesta uma palavra. Glória a Deus. E através dessa palavra a gente vai andar sobre essa palavra. Amém. A maneira da gente não errar é o manual, que é a Bíblia. É, Uhum. Então, hoje em dia, é muito difícil uma mulher ser submissa. é. Por quê? Porque tá difícil também encontrar sacerdotes como Cristo. É. Porque a palavra de Deus fala: seja submissa, respeite o seu marido. Uhum. E o marido faça o quê? Morra pela sua esposa. Hoje em dia está muito distorcido o papel do amor, porque hoje em dia o amor, o entendimento de amor é o quê? Se a pessoa faz tudo que a outra quer. Só que para Deus esse não é o entendimento.
O amor de Deus, ele não poupa a si, ele poupa o outro. Meu Deus. Então, se Deus colocou o homem como o maior da casa e Cristo o maior de todos, ele fala o quê? Seja o maior o que serve. Uhum, uhum. Então, se você servir, Deus vai fazer você o maior. Meu Deus. Glória a Deus. Toda essa estrutura que eu tô aqui pensando, gente do céu, uau. Quanta coisa, que legal, assim, ouvir tudo isso. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que eu vi uma vez, e eu queria até a sua opinião, Mari, é que desse papel da mulher, né, no casamento também, que eu vi uma frase que eu queria até entender, assim, com você a loucura dela, que ela falou assim, que a mulher, numa relação, ela tem o papel de gerar, de gerar e de até mesmo ser essa impulsionadora do marido, sabe? Então, tipo, o que seria a mulher gerar? Não só pensando em filhos, né? Que a gente sabe que tem esse lado, mas o que seria? E como eu gero também esse lugar, porque a gente tá falando aqui também muito da ajuda da mulher ela receber essa ajuda para ocupar o lugar dela, mas também como talvez ela gera e leva o marido, os filhos e aqueles que estão à volta dela a ocupar o lugar dela, o lugar deles. Através da palavra. Você vê que Deus, ele criou o mundo através da palavra. E a nossa semelhança em Deus é porque a gente também cria através da palavra. Glória a Deus. Então, desde criança, ele edificar, gerar o marido também e os filhos. Porque muitas vezes a gente vê assim, mulheres matando ao invés de gerar. E tudo isso é o quê? Pelo poder da palavra. Provérbios vai dizer que pela palavra pode ter Uhum. vida Como? ou morte. Uhum. Nossa. Então, ministrando, declarando, em Ezequiel fala o quê? Profetiza. Profetiza sobre os ossos secos. Então, se o meu marido é nervoso, eu não vou falar que ele é nervoso. Eu vou assim, não, você é calmo. Você é manso, você é tranquilo. Uau. Quando há medo, não, você não é medroso, você é corajoso. Uhum. Um filho, através de um filho, o marido, é através da palavra, a sua Uhum. família. Não, a minha casa é bendita, os meus filhos são benditos. Glória a Deus. Entendeu? Muitas vezes, e você vê aí a questão da identidade. Uhum. A Malu, o nome dela é Maria Luísa, que significa forte e corajosa. Uau. E isso não é à toa. A gente tem que ser pais intencionais, tanto quanto ao marido, quanto aos filhos. E uma vez a gente foi a um parque e tinha arvorismo. E ela já tinha feito o ano passado, que ela era mais nova, e foi tranquila. Quando chegou dessa vez, ela travou. Ela travou e eu lá embaixo, né? Eu, vai, Lu, vai que você vai conseguir. E a gente via que ela balbuciava alguma coisa lá, parada, estática, até o rapaz vir ajudar ela. E até a Aline falou bem assim, ela tá orando. Ela tá orando para Jesus ajudar ela. Eu falei, será? Aí quando ela desceu, eu falei, Lu, o que você tava falando? Aí ela falou assim, mãe, eu tava falando assim, eu sou forte e corajosa, esse é o meu nome, eu sou forte e corajosa. Meu Então, Deus. essa identidade tá firme, eu estou colocando, por mais que ela não entenda, mas é igual o bebê. Você fala assim, ai papai, fala mamãe, fala papai, fala mamãe, eles não entendem. Mas a hora que aquele entendimento subir, ele nunca vai chamar o tio de pai ou de mãe. Ele Uhum. sabe, você é tal coisa. Então, a mulher cria o homem através do Espírito Santo, através da palavra, Meu Deus. falando palavras boas a respeito do seu marido, a respeito do futuro da sua família, a respeito dos seus filhos. Meu Nós Deus. geramos através da palavra, como Deus gerou. A palavra, ela pode mudar a circunstância, né? Exatamente. Então, nossa, achei muito forte Tem esse... vida. E a partir daí a gente vai falando, igual você falou, de glória em glória. São acessos que a gente tem. Porque a gente vê uma pessoa, uma mulher assim, que fala, nossa, como aquela mulher, ela fala, então a gente sente o Espírito Santo. Mas são o quê? São lugares que ela encontrou, acessou em Deus. Por isso que Uhum. Jesus fala assim, eu vou para o Pai preparar moradas. Uau. Jesus não foi preparar um condomínio para a gente morar, uma casa Poxa. para cada um. São lugares em Deus, são lugares no Pai que a gente vai encontrando. E que muitas vezes Deus nos conecta com pessoas que já estiveram em lugares que a gente não esteve, mas a gente vê e pode chegar. São acessos, São né, que o Senhor acessos. vai liberando, e não são acessos que você terá
depois da morte. Não, você pode ter esses acessos hoje, né? Você pode encontrá-lo, né, nesses ambientes de glória, né, que o Senhor leva, né? Por isso que existe até experiências de arrebatamento, Isso. né, que as pessoas vão em espírito nesses ambientes de glória, vivenciam o sobrenatural de Deus, né? E esse sobrenatural está disponível, né? E a gente muitas das vezes que não vai para esse santo lugar, né, que o Senhor declara que ele tá, né, que pode ter ali de encontro. Eu conheço testemunhos de pessoas que vão acessando este espaço espiritual, né, e que eles escrevem músicas lá, né, eles compõem, né, e depois trazem para a terra, né. Então, de fato, trazer o reino Isso. pro céu, trazer o reino para a terra, né, assim como é no céu que seja feito na terra, né. Então, existe um movimento, né, que Deus faz, né, a coisas acontecer, né, e que é para todos, Porque o homens, véu já foi mulheres, o rasgado. véu já foi O acesso rasgado. tá liberado. Glória a Deus, glória a Tá Deus. liberado. E são construções em Deus. Uhum. E a gente que vai escolher se vai ser uma casinha ou um É, edifício. exato, exato, exato. É muito profundo, é muito profundo. Eu fico pensando, né, a gente tem esse entendimento, né, desses lugares, né, como a gente puxa as mulheres, outros para estar neste lugar, como eu puxo as pessoas. Você trouxe a ver com a sua camisa despertada para Isso! o Despertadas para o reino, despertada reino. para o reino. Então, como a gente se desperta para o reino? A gente teve um ano, né, profético aqui na nossa casa, falando sobre o despertar. Então, como a gente desperta para o reino? Né? Olhando sua camisa aí. Ó. Nós despertamos para o reino se alimentando da palavra e fortificando. Nos fortificando com comunhão. Né? A comunhão, igual fala a palavra, na comunhão Deus ordena a bênção. Glória a Deus. Então é nos conhecendo mais, tendo tempo de convívio mesmo, se interessando mais pelos outros. Glória a Deus. Esses dias mesmo eu tava na pia lavando louça e vem assim, vem uma palavra, vem uma. Eu corro, escrevo, igual eu tava falando pra Mari, e depois eu vou pensar sobre o assunto. Uhum. Davi, quando ele teve o povo atacado em Ziclag, é uma passagem bem conhecida, e eu esqueci o nome do povo, mas que levou todos, acho que foi os amalequitas, levaram todos, levou as mulheres, levou as crianças, levou todos. E o povo até quis apedrejar ele, né? Foi um momento bem, assim, crítico. O povo Tenso. quis apedrejar ele e ele foi ao Senhor, eu devo perseguir o povo ou não? E o Senhor fala, persegue porque você vai ter vitória, eu vou te dar vitória. E ele começa a perseguir. E no meio, imagina aquela ânsia de encontrar sua esposa, sua família, de livrar todo. Ele era responsável, né, por todos. É. E no meio do caminho ele encontra um egípcio. Oh. Eu não tenho certeza se é um egípcio. Mas vocês olhem aí a passagem, ele encontra alguém. Ele encontra alguém desfalecido. E ele para, guarda toda a ânsia dele no bolso e acode aquele homem, dá alimento, dá água, e o homem restabelece as forças. E o homem fala que ele era dos amalequitas e que ele foi deixado para trás, porque ele desfaleceu. E Davi fala assim: Você pode me levar lá? E ele fala: Eu posso. Então, quer dizer, na corrida que cada um de nós temos para salvar a nossa família, para entrar no reino de Deus e cumprir o propósito, ele encontrou alguém que tinha uma necessidade maior. Então, ele guardou a dor dele no bolso, É. acudiu essa pessoa, e essa pessoa foi fundamental para que ele tivesse sucesso. Uhum. Então, muitas vezes eu acho, não, mas eu já alcancei esse lugar, mas às vezes a próxima peça do quebra-cabeça tá com a Mari. É. Então, se eu me deixar de lado, que é o verdadeiro amor, não poupa a si, poupa o outro, e ajudar a Mari, eu vou ganhar mais um passo para eu ir à frente. Então, impulsionar mulheres é isso, é você guardar a sua dor com o Senhor, acudir, falar, não, fazer igual o bom samaritano. Eu já estive na hospedaria, então agora é minha vez de acudir aquele que foi espancado, aquele que foi aflito. É a minha vez de depositar azeite, depositar vinho, de Aleluia. pagar mesmo o preço, como Jesus fez por nós. É. Isso é imitar Jesus, É. entendeu? E assim a gente vai avançando.
Uau. Glória a Todos Deus. os dias. Sim. Todos os dias vamos avançando, É, né, Uhum. nessa jornada. Isso é comunidade, né? é. Isso é viver Isso e é andar em comunhão. comunidade. Isso é comunhão, é sentar à mesa, né? Estar na mesa junto com o outro. É que não, como a palavra fala, cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Então isso é um cuidado, né? E isso é a semelhança de Cristo, de fato, né? Super. Que é tudo, que é tão poderoso, né? E aí você falou da Malu, né? E eu gostei muito desse testemunho do incentivo da palavra, né? E como a gente cuida também dessas gerações que estão vindo, né? Para que elas cresçam com esse entendimento. Acho que tem um lugar de cuidado. A gente estava até falando um pouquinho disso Uhum. antes, né? Do offline, um lugar de cuidado desse meu, né? Que já tem uma certa maturidade, mas também tem esses pequeninos, né? A sua com quantos anos ela tem? 6. 6 anos, né? E já tem essa profundidade desse entendimento, né? Onde ela foi declarando ali a palavra. Então, como a gente também cuida dessa próxima geração, né? Para que as mulheres, as meninas, elas cresçam entendendo o lugar delas e os meninos também cresçam entendendo o lugar deles. A gente sabe que existe. A Mari até um dia me contou, né, Mari? Depois pode contar do leão, quando gritaram, Ah, que eu acho que isso uma diferença de fato que tem entre os meninos e as meninas, né? Então, como a gente também dá espaços, né, para essas gerações que estão vindo, porque a gente sabe, né, Mari? E a gente vê um movimento hoje feminista, né, Uhum. lutando na rua, né, trazendo, que já vem de muito tempo de história. Então, como a gente também cuida dessa geração, né, para que as nossas crianças, os nossos filhos, né, cresçam com esse entendimento do lugar que eles precisam ocupar, né, em Deus e no reino. Como que é essa história, Mari? Conta aí do. eu acho que você trouxe uma história que a gente viu num podcast também, não foi da Isso, Regina. isso. Eu não sei se vai fazer muito sentido para o ouvinte agora, mas Deus sabe todas as coisas. Que era um testemunho de uma conferência, na verdade, acho que era de um retiro que eles tiveram. E aí eles fizeram um exercício das mulheres, elas gritarem mesmo, elas porem para fora a dor e também a insegurança delas, esse lugar de medo mesmo, de receio que acaba tendo social, desses lugares que a gente frequenta. E da mesma forma, eles pediram depois para os homens gritarem. Aí esse grito dos homens, na verdade, ele foi um grito ali de tomar também esse lugar de homem, de posição, de segurança, de valente, de proteção. Da mulher, né? Esse foi mais esse testemunho. Então, foi muito impactante ouvi-lo, porque também é isso, né? Um homem que está no lugar dele e a mulher que mesmo que está no lugar de fragilizada, mas ela externaliza isso. E o do leão que você me perguntou é que a gente ouviu uma vez uma coisa muito legal, que a nossa voz, quando a gente ouve ela ecoa dentro da gente. Então a gente sente tudo aqui dentro, esse ecoar. Mas quando o leão ruge, ele é o único animal da floresta que, quando ele ruge, o rugido dele é capaz de abalar também a nossa estrutura. Então todo mundo sente esse rugido que chacoalha tudo que nós somos. E o legal dessa experiência, né, que quando foi as meninas gritando tinha uma tonalidade, e quando eram os meninos era uma outra tonalidade, Uhum. né, que fazia tipo, meninos Uhum. gritem, eles meninas gritem. Então essa tonalidade demonstra também um pouco Uhum. dessa questão do lugar que elas estão, né? Qual que é a voz que estão ali dentro delas, né? Então, como a gente cuida desses pequenos entendendo destes lugares, sabe? Então, vou pegar 2 famílias na Bíblia. Uma é a família de Ló e uma família de Noé. Uhum. Deus chamou a mulher para edificar. Então, vamos pegar as duas não têm nome na Bíblia, mas são 2 filhas do rei. Uhum. E Noé, ele ficou construindo a casa, a arca, Yeah. e a mulher dele ficou construindo a casa. E essas 2 histórias falam dos fins do tempo que a gente está vivendo mesmo, porque as 2 terminam com um juízo. Uhum. Na de Ló, a mulher dele olhou para trás, se fixou nas riquezas, nas coisas dessa terra e Uhum. dessa vida, e não edificou a casa dela. Porque se a gente for ver a diferença da mulher sábia e da tola, é que a tola, ela põe as mãos dela.
Porque fala, a mulher tola, com as suas mãos, ela destrói. E a sábia, ela crê no poder da mão de Deus. Uhum. Então, a mulher de Ló, ela perdeu a casa dela. É. Veio o juízo, ela olhou para trás, não foi uma perdição para ela. E as filhas dela, no fim, a gente sabe, se deitaram com os pais, com o pai, né? Uhum. E então, quer dizer, toda aquela cultura, toda aquela influência era grande dentro da casa dela. Sim. E deu nisso. A mulher de Noé, da mesma maneira, porque fala, como nos dias de Ló e de Noé, eis que o Uau. filho do homem vai vir. Então, da mesma maneira, na mesma circunstância, a mulher de Noé edificou a casa dela. E o que que aconteceu? Todos entraram na arca. Ela trouxe, através de Jesus, salvação para a vida dela, para a casa dela. E eles recomeçaram. Uhum. Então, que hoje cada uma mulher seja como a mulher de Noé. Amém. E como que a gente faz isso? Através da palavra, cuidando, cercando, o que o seu filho alimenta. Você é a Joquebede. Hoje em dia a gente vê um trabalhar das trevas para matar os machos. Porque se você mata a mente, você não precisa se preocupar em matar Uhum. fora. Se a mulher não confirma, não afirma o menino, porque assim, para as meninas é bem mais fácil, porque a menina fica o dia inteiro com a mãe. Ela vê o que a mãe faz, que a mãe lava a louça, que a mãe faz comida, que a mãe limpa a casa, que a mãe tem que pensar no almoço de amanhã, tem que arrumar as roupas do marido, tem que fazer todo esse trabalhar. O menino não vê isso. O menino vê o pai no fim de semana. É. Mas as mulheres têm o poder de influenciar. Não, você é um rapaz, você tem que respeitar as mulheres, você tem que ser gentil, você tem que ensinar o quê? Orando, porque eu não posso falar assim, ai, Malu, vai orar. Não, vem cá, Malu, vamos orar. Uau. Vamos orar. Ai, mas pra quê? Porque o Deus é o nosso melhor amigo, a gente tem que conversar com ele. Eu até tava falando pra ela esses dias que eu vi um negócio bem legal um Reels no Instagram falando assim, sobre a primeira fatia do bolo, que é a honra. Tipo assim, tem uma festa de aniversário. Se eu dou a primeira fatia pra Mari, eu posso dar o bolo inteiro pro Gu. A primeira fatia já foi pra Mari. A honra já foi pra ela. Ainda que você ganhe o bolo inteiro. E eu tava explicando pra ela que assim é com Jesus. Que o nosso primeiro momento do dia, a nossa primeira fatia do bolo tem que ser pra ele. Então é através do ensino. Tanto dos meninos quanto das meninas. Uhum. Entendeu? Que a gente vai encontrar esse lugar de ser a mulher de Noé, que direciona a família Glória a Deus. para a salvação, e não a mulher de Ló, que é para a perdição. Super. E isso é cuidando do quê? Do que vê, do que ouve. Porque esses são os nossos alimentos. É o que vai alimentar a alma ou o espírito. Uhum. Entendeu? E muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas deste mundo, de confortos, para alimentar o espírito. Glória a Deus. Cuidado com o que assiste, cuidado com o que ouve, cuidado com quem anda. Porque Deus vai falar assim, toda vez que uma geração no Egito se perdia, Deus falava assim, os seus pais se perderam. Uau. Os seus pais me deixaram. Nossa. Então, assim, essa conexão, eu preciso manter o Wi-Fi ligado de quem é Deus para Malu. Teve um rei que ele fechou as portas, eu não lembro o nome dele agora. Ele fechou as portas da casa de Deus. Então todo mundo passava e falava assim: o que é aqui? Eu falava assim: ah, aqui é a casa de Deus. Mas estava com a porta fechada. Então era um lugar que tinha o nome de Deus, parecia com Deus, mas Deus não estava ali. Meu Deus. Uau. Então o meu compromisso é falar bem assim para a Lu: não, esse é Deus. Uhum. E um dia que Deus chegar para ela, como chegou para Isaac, falar bem assim: eu sou o Deus da sua mãe. Aleluias. Se ela vai falar assim, ah, eu quero, se você é o Deus da minha mãe, eu quero. Ou então fala, não, se você é o Deus da minha mãe, então eu não quero. Uhum. Eu não quero o Deus da minha mãe. Meu Deus. Da mesma maneira que chegou pra mim, fala assim, eu sou o Deus da sua mãe. Fala assim, se você é o Deus da minha mãe, então eu te quero. Meu Deus. Porque eu sei como a minha mãe era. Eu sei onde estava a segurança dela, o abrigo, a resposta. Glória Eu a sei, o Deus. refúgio. Uhum. Então eu quero. Meu Deus. Então, a necessidade da gente manter esse Wi-Fi ligado. Uhum. Até em Malaquias, no final, fala que é uma carta que Deus fez para o seu povo mesmo, e só foi falar depois de 400 anos, quando nasceu Jesus. Ele fala assim, antes do grande e terrível dia. Por que grande e terrível? Porque para quem vai ser salvo é grande, e para quem vai ser perdido é terrível.
Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o espírito de Elias. Que fala sobre o quê? Que fala sobre a família. Uhum. Porque Elias falou contra Jezabel, que É. estava querendo formar um altar para Baal. Uhum. E que manipulava o seu marido, usurpando um lugar que não era dela. João Batista veio no espírito de Elias, É. por quê? Porque ele falou sobre Herodíades e sobre o Herodes, que tinha pegado a mulher que não era dele. Então, todos isso desconfigura o padrão da família que É. Deus colocou. É. Entendeu? Então, assim, vai vir o grande e terrível dia do Senhor e ele enviar o espírito de Elias. Para quê? Para que os pais se convertam aos filhos. Então, não é a Malu que tem que se converter a mim, sou eu que tenho que me converter a ela. Aleluia. Eu que tenho que mostrar o amor de Deus para ela, eu que Yes. tenho que mostrar o caminho, eu que tenho que mostrar que não é só ela ser salva, que ela tem que lutar Yeah. para conquistar o reino. E como que luta? Você vê que depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, que foi um batismo, Yeah. eles passaram pelo Jordão. E a gente vê também que Naamã, ele mergulhou 7 vezes no Jordão. Então não é só um mergulho, são vários mergulhos que vão quebrando as cadeias de rejeição, cadeias Aleluia. mentiras do diabo, Glória a sofisma, Deus. fortalezas na mente. Glória a E aí eu Deus. vou alcançando lugares em Deus. Glória a Deus. E aí converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos Yes. aos pais, para que o Senhor venha e não fira a terra com maldição. E É. como que a gente se livra da maldição? Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Aleluia. se humilhar e orar e se arrepender dos maus caminhos, eu virei e sararei as suas feridas e a terra. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Meu Deus. É. Uau. Deus é muito bom. Ai, eu tô... Tudo bem? Deus é maravilhoso, gente. Obrigado, Jesus. Nossa, obrigado, Deus. Nossa, de Tudo bem. verdade, assim, eu acho que é tão bom viver, né, a bondade de Deus, é tão bom viver na presença do Senhor, né, a presença dele é o nosso alimento de É. dia, de noite, né, a Em gente todo tempo. bebe dessa fonte inesgotável que é o Senhor Jesus, ele gera em nós um rio que não tem fim e a gente Isso, mergulha mentiras. nele e a gente não consegue mais viver Sim. sem, né, eu acho que indo assim pro nosso final já. Já indo para a última pergunta, que eu queria fazer uma assim para encerrar, ficou aqui no meu coração, que acho que é uma coisa legal de falar. A gente ouve muito esse lugar de competição da mulher, né? Que no Jesus nós estamos quebrando ele aqui. Amém. Mas acho que eu queria, Mari, que você trouxesse algo falando assim, que eu sei por conviver e pelo que citou na mesa, que você é uma mulher normal. E às vezes a gente pode te ouvir e pensar assim, meu Deus, a Mariana, ela deve ser 24 horas com Deus, assim. Então eu queria que você falasse também um pouco de quem é você nessa realidade. Porque eu não tenho dúvida de que tudo que você trouxe aqui é vida, é possível. Nós conseguimos, nós somos capazes, né? Afirmando ainda palavras para nós mesmos. Então eu queria, acho que, encerrar deixando esse meio que recado para essa mulher de que, da mesma forma que hoje você chegou nesse Perfeito. lugar, eu posso chegar, quem tá ouvindo pode chegar, e que não é um mundo de Não. possibilidades. Eu não precisava, que a gente brinca, às vezes, nascer em um berço específico, mas É. que é algo construível, sabe? Que é algo construtível, que dá pra viver e que é isso, assim, sabe? Que existe uma realidade normal, assim. Então, com certeza. Eu sou uma mulher totalmente normal e cheia de falhas, muitas falhas. Tem muitas vezes que eu olho assim, eu falo assim, meu Deus, eu queria que essa mulher viesse aqui orar por mim. Eu queria que essa Mariana que tá pregando viesse aqui e orasse por Uhum. mim. Mas isso tudo se refere à bondade de Deus. Glória a Deus. É a bondade de Deus e é tudo construído no secreto. Primeiro, quando ele fala para Deus fala para Gideão assim, que Gideão fala para ele: "Ah, eu sou o menor". Aí ele: "Que bom que você entendeu que é o menor". É uma loucura mesmo, porque Deus usa as coisas loucas para confundir. E até teve um pregador que veio que ele falava assim: "Ai, tem tantos pregadores eloquentes e tal". Eu falei: "É, Deus, é isso mesmo". Uhum. E no fim ele falou bem assim: "Mas é tudo sobre o coração". É o coração. Então, vocês às vezes olham e falam assim: "Nossa, Mari", e eu falo assim: "Jesus, se eles me vissem, se eles conseguissem me ver sem a tua presença na minha frente, eles não me ouviriam".
E é uma coisa que você constrói no secreto. Falando para Deus, Deus, quem sou eu, Pai? Quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor me olhe? Quem sou eu para que o Senhor me escute? O Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, que a nossa mente não consegue alcançar. Porque a gente fala assim, ai, Deus mora no céu, mas a Bíblia começa assim, Deus criou os céus e a terra. Então, onde ele estava? É. Coisas que a gente não consegue. Deus, quanto é uma eternidade? A gente não consegue saber quanto. Mas ele é de eternidade em eternidade. Então, assim, não tem nada a ver comigo. Mas o que eu posso falar para as mulheres? Na pia da sua louça, no servir da sua casa. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de se humilhar, de falar, Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar direito. Eu não sei falar direito. Eu sou tão tímida, eu tenho tantas coisas que eu quero romper e que às vezes a barreira faz na minha frente, mas é de construir o secreto. Uma verdade que eu alcancei e que, graças a Deus, não alcancei só na mente, mas no coração, é de que Ele é comigo. Ele é comigo. Não importa onde eu esteja, não importa o lugar, a situação, a circunstância, Ele é comigo. Ele é o meu pai. Ele é um pai que se preocupa, ele é um pai que cuida, ele é um pai que ama. E esse lugar secreto que às vezes a gente vai, depois ele tá dentro da gente. Então eu posso estar aqui, por exemplo, e eu tô com a minha mente orando em línguas e falando, Senhor, me ajuda, não deixa eu falar nada que envergonhe o seu nome, Senhor. Que não deixa nada, eu falar nada que me engrandeça, porque eu só quero engrandecer o seu nome, porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver sobre mim, é sobre ele, é sobre a bondade dele, é sobre o amor dele. Então, o que eu posso dizer para essas mulheres, seja forte e corajosa, porque essa coragem vem de Deus. O valor, a gente não tem valor a não ser o que Jesus pagou por nós, que foi muito, que foi algo que não tem preço. Então, todas nós, eu tenho muitas mulheres que eu quero, falo, nossa, eu quero ser que nem ela, eu quero alcançar esse lugar, Senhor. Mas cada uma de nós tem um propósito, e no reino de Deus não há comparação. A comparação, ela não vem de Deus, ela vem do diabo. E ele cria muitas vezes coisas que, por exemplo, se Deus tem a inocência, ele vem e cria a ingenuidade. Porque a ingenuidade é você não ver o mal. E a inocência é você não ter o mal. Então ele sempre vem com essa versão falsa. Então essa mulher empoderada, essa mulher que sabe, que prega e que vai, é o quê? É o reflexo da glória de Deus, de uma mulher frágil, que sabe que por ela mesma não tem o que falar, que se não for o Espírito Santo, a boca dela gera morte, não vida. Entendeu? É isso. Ai, É sobre ele, meu é Deus. sobre ele e o poder dele em cada um de nós. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é muito bom. Ai, em lágrimas terminamos, encerramos esse EP sem estrutura no chão, Sem saber até o que falar para agora. glorificar o nome do Senhor, Mari. Obrigado, 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 obrigado por você ser boca de Deus sobre esse podcast, sobre essa terra. Obrigado por você viver exatamente o seu propósito. Obrigado por ocupar o seu lugar, né, em Deus. E de verdade, edificar outras vidas, levantar homens e mulheres para viverem também o propósito do Senhor. Obrigado por ser esse espelho dos céus, né, um reflexo dos céus nessa terra. Obrigado de verdade. Que Deus continue te honrando, te abençoando, né? Olha, eu tenho certeza que convites virão para que você venha ministrar aí na terra, nos confins da terra, Ai, meu Deus, a orai por bondade nós, do pecadores. Senhor. E glória a Deus por isso. Eu já não tenho mais o que falar, eu só volto com a minha frase que o meu convite permanece. Glória a Por isso Deus. que eu falo assim, Mari, cuida de mim, me ajuda. Porque é isso, gente, é muito bom ouvir mulheres como você. Eu falo pro Gu, é bom estar nesse lugar onde a gente ouve pessoas que vivem de verdade, que têm uma história e que estão ali para ajudar outras mulheres, e homens, filhas, crianças, tudo. Então, Mari, obrigada, de verdade. Assim, eu já não sei nem mais o que te falar, que eu tenho que ouvir esse podcast mais algumas vezes para eu mesma digerir, porque, uau! Eu que agradeço, Deus. agradeço vocês, agradeço ao Espírito Santo, que é doce, que é amigo,
que é o nosso melhor amigo. E não importa onde estamos, o importante é saber para onde vamos Amém. e quando olharmos no retrovisor, sabermos que não estamos parados, mas É caminhando isso. com Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, galera, É né? isso. Ficamos tudo aí com isso. mais esse episódio de hoje. Sensacional. Muito obrigado a todos Obrigada por nos vocês. ouvir, por ficar até esse final. Super. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Manda pra todo mundo, manda pra todas as mulheres. Pelo pros amor de homens, manda pra Deus. todo mundo quer Manda, ouvir isso aqui. manda, Precisa manda. ouvir isso aqui. Em Porque se nome você de ouviu tudo isso aqui, você Jesus. fala assim, eu tenho que mandar. A pessoa que você lembrar agora, manda. Obrigado. Beijos. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau. Pium.